Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Sérgio, supervisor da divisão inox aqui no Grupo Assotubo, né? Hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre a importância dos ácidos inoxidáveis na usina de açúcar e álcool, né? E eu estou aqui com o Lucas, o nosso consultor, na parte do inox também, né? Então a gente vai estar comentando, debatendo um pouco esse assunto com vocês. Olá pessoal, meu nome é Lucas Ferreira, eu sou consultor de vendas do grupo Assotubo e hoje o nosso objetivo é comentar um pouco sobre a aplicação do aço inox 410, né, que é um aço que usualmente está sendo muito utilizado nas usinas de açúcar e etanol. E o objetivo hoje do trabalho é mostrar algumas aplicações, para deixar um pouco mais claro. O 410 ele tem uma aplicação muito forte exclusivamente nas usinas de cana de etanol e açúcar. E hoje nosso foco vai ser na parte de evaporação e também na mesa alimentadora, que são um dos focos principais do nosso estudo aqui hoje. Então, pessoal, só o início do nosso trabalho, a importância, né, dos ácidos inoxidáveis nas usinas de açúcar e etanol. E um parâmetro inicial é como que funciona hoje o setor de açúcar e álcool. Podemos perceber que tem uma demanda bem crescente desses itens, né? A demanda de açúcar e álcool. E hoje o principal objetivo mais da aplicação, porque hoje esse setor de açúcar e etanol tem um alto crescimento. Justamente porque o território brasileiro ele tem a parte do cultivo, a parte de todo o território nacional, ele é muito potencial para o cultivo da cana-de-açúcar, principalmente da parte do clima, da temperatura, do ambiente. Então, tanto na parte nordeste do país, na parte do norte, tem muita aplicação nesse tipo de segmento, justamente por causa da temperatura e também do cultivo da cana-de-açúcar. E uma das fases do processo de fabricação do açúcar e etanol, ele compreende cerca de 9 fases, né? O primeiro é o carregamento de todo o bagaço da cana-de-açúcar. Ele é pesado. Antes disso, é todo coletado material no território brasileiro, onde que é todo feito o cultivo. Tem os caminhões específicos, onde vai recolher toda essa cana-de-açúcar e vai acontecer o segundo processo, onde que vai levar esse material até a parte da pesagem e coletar uma amostra, onde coleta essa amostra da cana-de-açúcar para ver qual a quantidade de suco, né, especialmente da cana-de-açúcar, onde que vai ser todo o objetivo de coletar esse caldo e fazer um tratamento. Já o terceiro processo é a separação do bagaço, o bagaço da cana-de-açúcar, e propriamente o caldo dessa cana, né? Então, os três processos principais. Já o quarto processo é onde vai ser separado todo esse bagaço, vai sofrer um aquecimento e onde que vai ser feito o processo de caldeiraria, vai todo aquecer esse bagaço da cana-de-açúcar e o caldo vai ser tratado posteriormente no quinto processo. É até importante falar que quando esse bagaço da cana-de-açúcar ele é aquecido, essa quinta etapa é a etapa de caldeiraria. É justamente o bagaço, quando ele é aquecido, ele fornece energia para quase toda a planta industrial. Ou seja, conseguimos tanto a parte da cana-de-açúcar, onde foi coletado, separa o caldo e exclusivamente o bagaço, quando aquece na parte da produção, consegue gerar toda a energia para a planta industrial. Já o próximo processo, que é o número 6, isso é a parte do cozimento do caldo. Ele chega a ter cerca de 120 a 150 graus Celsius. O objetivo disso é eliminar qualquer tipo de impureza e deixar o caldo mais puro possível. Já no próximo processo, é o sétimo, é a parte onde que vai ser feito toda a fabricação do caldo e também retirado o etanol. Ou seja, conseguimos extrair todo o bagaço, foi feita a parte da temperatura,
conseguiu toda a diluição da temperatura em todo o processo da caldeiraria, separou o caldo e gerou também o etanol, que é o principal combustível hoje. Já um próximo processo seria a etapa de tratamento do etanol. Gerou todo o caldo na cana-de-açúcar, gerou o etanol, teve o cozimento, e já onde que entra o nosso objetivo do trabalho. Vai ser utilizado o 410 justamente na etapa de produção do etanol, onde vai ser utilizado tubos de ácido 410. Esse é o foco principal do trabalho. Mas deixando bem claro que todas as fases desse processo de fabricação é utilizado o aço inox, em todas as fases. Então, hoje, o foco foi na etapa número 8, né, onde vamos utilizar tanto tubos de aço inox e as chapas. E o final, o último processo, seria já a etapa do refino do etanol. Ou seja, nesse processo eu gerei tanto o bagaço da cana-de-açúcar, gerou a temperatura, teve toda a planta industrial, ela foi aquecida através do bagaço. Posteriormente, foi tratado todo o caldo da cana-de-açúcar, teve o aquecimento, e no final, o etanol gerado também leva para todas as refinarias. Ou seja, em todo o processo teve 9 etapas, lembrando que todas essas etapas são utilizadas materiais de aço inox, exclusivamente o aço 410, que é o objetivo do trabalho. E aí também, né, Lucas, a gente pode estar vendo a importância, né, de fazer essa troca para o aço inoxidável, né, em relação à questão do 410, a sua umidade, né, a abrasão, temperatura, né. Então, assim, a gente tem um ganho grande, né, nesse processo, né, fazendo toda essa substituição. Justamente, por que a utilização do 410? Porque em toda a etapa do processo de fabricação, nós temos 3 tipos de ambientes, com muita umidade, abrasão e temperatura. Aí, nesse caso, por que não usar o aço carbono? Porque nesse caso, qual que é a diferença disso, né? Se eu uso o aço carbono exclusivamente nessas 3 combinações, eu reduzo muito a minha resistência à corrosão, justamente pela Exatamente. umidade, abrasão e temperatura. Por que não utilizar o aço inox 410? Justamente porque ele tem uma composição de cromo acima de 10,5, né, que é o que justamente é o conceito do aço inox. Qual que é a diferença? Todo material que tem o cromo no mínimo de 10,5, né, que deixa que conceitua todo o material de aço inox. Então, nesse Exatamente, é caso, isso mesmo. eu ganho tanto a propriedade mecânica e a mais importante, resistência à corrosão. Por isso que foi determinante utilizar todo o aço inox 410 na indústria de açúcar e etanol. Aí, como tinha explicado anteriormente, porque o aço carbono não é ideal nessa aplicação? Justamente porque eu perco a durabilidade dos materiais, né, e tem menos resistência à corrosão. Diferentemente do aço inox, por mais que tenha um custo maior, eu vou ganhar muito na resistência mecânica e na durabilidade de todos os materiais. E qual tipo de aço inox, além do 410, que eu posso utilizar? Posso utilizar tanto o 304, o 439 e o 444. Isso dependendo de qual aplicação, em qual daqueles 9 itens que foi explicado que eu posso utilizar. Exclusivamente o 304 pode ser utilizado quase que 90% em todas as etapas do processo de produção. O 439 exclusivamente na parte de tubulação, na evaporação, e combinado com o 444. Ou seja, de todos os aço inox, esses são os principais, né? O 410, 304, 439 e o 444. Em relação ao aço carbono, né, a gente faz um comparativo aí, né, a questão da vida útil, né, do material, né, em torno de 2 anos, né, a sua dimensão e a questão logística também, Lucas, eu acho bem importante esse quesito aí, né. Com certeza, Sérgio. E quando nós fazemos a comparação da vida útil do aço carbono, de 2 anos para o aço inox, tem usina que já utiliza o 410 cerca de décadas, né? Podemos falar entre 20 a 30 anos de utilização. Ou seja, isso para qualquer tipo de aplicação que tenha o aço inox, o ideal é que o campo de visão seja a longo prazo. Não olhar só nisso, só o custo inicial. Porque caso você utilizar um material que tenha um custo baixo inicial,
porventura, daqui a alguns anos, tem que fazer toda a etapa de troca. E quando coloca isso na parte do custo, comparado com o aço inox, a longo prazo o aço inox é bem mais viável que outros materiais, justamente porque tem um ganho muito alto, tanto na resistência à umidade, à resistência à temperatura, e sem contar a parte do ganho da resistência à corrosão. E, por exemplo, o que pode ser comentado também é que você, na parte de toda a dimensão, podemos comentar a espessura e a largura do material, eu reduzo também o peso, cerca de 55% eu consigo uma espessura menor, ou seja, a logística fica bem mais viável, que eu reduzo o peso, consequentemente a logística vai ter o consumo menor de combustível, vai ter menos interferência na parte dos pneus, menos interferência na parte mecânica, de qualquer tipo de algum problema que pode ter. Justamente que eu reduzo bastante a parte de propriedade mecânica. Né? Eu vou ganhar 55% a mais de objetivo. Nesse quesito de propriedades, porque, mais uma vez, eu tenho que utilizar o aço inox? É só Primeiro, reforçando, né, Lucas, essa questão aí, né, nessa parte, né, as propriedades, né, é para dar essa importância para o cliente fazer o estudo, falar, meu, o aço inoxidável nesse quesito compensa bastante, né, eu vou ter um custo um pouco maior, porém eu vou ter uma troca bem menor, né. exatamente, é o objetivo, né? Não olhar só o custo inicial, mas ao ganho Exato. a longo prazo, hein? Como que o meu material vai comportar daqui a 10, 12, 20 anos. Né? Então, toda aplicação, o objetivo tem que ser a longo prazo. E contando um pouco mais das propriedades, né, qual que é a vantagem do aço inox quando comparado com o aço carbono? De início, é resistência à corrosão. Né, o próximo passo seria o coeficiente de expansão térmica. O que significa isso? Que o material ele vai ter um aquecimento, né, justamente na parte de evaporação, cerca de 120 a 150 graus, sem sofrer nenhum tipo de expansão, né, porque isso pode ter sérios problemas caso o material tiver uma expansão um pouco mais conceituada, pode ocorrer algum tipo de anormalidade. Então, a vantagem de utilizar o aço inox é que a expansão dele é limitada, ele tem menos expansão que outros materiais. E sem contar a facilidade de a superfície do material é totalmente asséptica. Eu posso fazer um polimento interno, porque isso é uma das fases mais importantes, como vai ter contato direto com o alimento, né, que seria o caldo da cana-de-açúcar, é importantíssimo que o material seja com polimento interno. E isso consegue fazer facilmente. Né? Tem empresas especializadas que conseguem fazer esse tipo de serviço, tanto com polimento externo e interno. E uma das propriedades também bastante importante do aço inox é a parte da condutividade térmica. Né? Nada mais é que a transferência de calor entre os tubos em contato com o material, que seria o caldo da cana-de-açúcar. E sem contar o aspecto sanitário, né? Porque em toda aplicação onde tem um contato direto com o alimento, né, isso eu vejo até como obrigação, tem que ser utilizado o material em aço inox, né, em toda a indústria alimentícia, não na parte de cana-de-açúcar, mas eu posso falar que de modo geral, em todo o quesito de alimentação, é quase que uma obrigação utilizar esses materiais em aço inox. Muito bacana, muito legal, bom saber. Essas informações são bem válidas aí, né? Então, creio que vai ser bem proveitoso. E aí tem a parte da composição, né? Os materiais que você citou, né? Além do 410, nós temos o 304, o 439, né? O 444. Então, assim, dá para ter uma base nesse comparativo aí de composição química, né? Com certeza. E hoje os principais, né, que é um dos mais comercializados seria o 304. O que faz encarecer esse material seria a presença do níquel, né? A gente pode ver aqui na composição química, né, o antepenúltimo elemento está entre 8 a 10,5%, né? E isso que pode encarecer o material. Mas lembrando, não ver só o custo inicial. Vamos colocar uma ordem de divisão entre 10 a 15 anos, né? E lembrando que o aço 410 e o 439, ele não tem essa presença de níquel.
né? Então, dependendo da aplicação que for, por exemplo, uma mesa alimentadora, onde nós vamos ver até nos próximos slides, o que caracteriza o 410 seria a presença de cromo de no mínimo 10,5%, que caracteriza como aço inox, né? Não tem a presença de níquel, né? E justamente eu posso utilizar ou o 439 e o 444. Então, dos 4 aços que foram mencionados, ele é muito bem-vindos na indústria alimentícia. Todos eles podem ser utilizados sem nenhum tipo de problema. E aí entra a parte dos tubos, né? Que até pode entrar na questão dos trocadores de calor também, né, Lucas? Nós temos aí a questão do 304, 439, 444, né? Ambos na STM, que é a norma A249, que geralmente é costura removível, né? Ou A269, que é o tubo para recozimento, né? Então eles atendem todo esse processo que você mencionou anteriormente. Exatamente. E toda a fabricação desses tubos, né, o nosso objetivo foi voltado para sistema de evaporação, e utilizando o 439 e o 444. Não que o 304 não seja importante, na verdade ele é um dos materiais que tem mais resistência à corrosão. Mas em relação ao custo-benefício, eu posso utilizar tranquilamente o 439 e o 444, eu posso pode ser feita toda a fabricação dos tubos, né, e sendo utilizados justamente no sistema de evaporação. Porque nesse sistema, né, como comentado até nos slides anteriores, o aço inox ele é totalmente resistente à parte de temperatura, umidade, e ele consegue transferir calor com muita facilidade para o caldo. Então eu consigo reduzir tanto o consumo de algum combustível, ou então utilizar menos bagaço da cana-de-açúcar, né, porque ele tem a resistência térmica, né, ele consegue transferir todo o calor para esse caldo consequentemente, eu reduzo também a energia de todo o processo de fabricação. Eu utilizo tubos de inox, né, nesse eu posso utilizar o 304, ou 439, ou 444, né, porque justamente para o sistema de evaporação, ele é ideal também na indústria alimentícia. E aí entra a questão das chapas, né, no aço inox 410, na verdade, a STM A240, que é a norma do material, né, e temos também o A480. Isso, e para completar, o 410, como ele é tão resistente à parte de abrasão, né, abrasão nada mais é que uma combinação de umidade e atrito. Isso eu posso utilizar no sistema de mesa de alimentadora. Por que nessa mesa alimentadora? É porque tem um contato tanto da cana-de-açúcar, tem um processo de inclinação, é onde o caminhão ele vai depositar toda essa cana-de-açúcar nessa mesa, então pelo contato direto da cana-de-açúcar justamente com aquela superfície, né, é onde que acontece o processo de abrasão. Essa cana-de-açúcar ela pode vir acompanhada com algum tipo de alguma pedra, algum contaminante, algum tipo ali de atrito que pode ocasionar ou algum arranhão no material, acompanhado com a umidade, e exclusivamente nesse tipo de aplicação, onde que eu tenho a abrasão, é ideal que seja utilizado o 410. Ele é resistente à corrosão, resistente ao atrito, justamente pela composição química, é o que deixa o material totalmente benéfico para toda a aplicação na usina de cana-de-açúcar, né? Mas lembrando muito bem que não só para essas duas aplicações que são utilizadas, mas em todos os processos eu posso utilizar tranquilamente os materiais de aço inox, seja 304, 439, 410, né? Mas deixando muito claro que o foco do trabalho foi essas duas aplicações. Perfeito, perfeito. E aí nós temos uma foto, né, da mesa alimentadora, né, com as chapas 410, né? Isso aí, como eu tinha explicado, né, quando chega as carretas, né, com todo o material, quando essa cana de açúcar é depositada na mesa alimentadora, é onde acontece o processo de abrasão. Então, justamente onde tem esse contato, que é ideal que seja utilizado a liga de inox 410. Eu vou ter um custo-benefício bem interessante, vou ganhar resistência
à corrosão, ao atrito, né, e o cliente vai ficar totalmente satisfeito, porque utilizando o 410, ele vai ganhar cerca de 10, 15, 20 anos de utilização sem nenhuma interferência mecânica, porque o material ele aguenta ele suporta, né, todo esse parâmetro da aplicabilidade do material. Aí, pessoal, esse foi o foco do estudo, né, mostrar os principais elementos que caracterizam o aço inox, né. Hoje o nosso foco foi na usina de cana-de-açúcar, utilizando o 410, 304 e o 439, mas não baseia só nesse tipo de processo, né, mas o nosso foco hoje é por que eu devo utilizar a liga de aço inox nesse processo. Então eu ganho resistência, eu vou ganhar toda a longevidade do material e o menos possível de qualquer interferência mecânica. Lembrando que o material tem uma excelente vida útil. É perfeito, Lucas, muito bem colocado. Acredito que foram excelentes explicações e nós agradecemos a oportunidade, né? E aguardamos uma próxima para a gente poder falar mais ainda de outros materiais e outras ligas também. Muito obrigado, pessoal. Se qualquer dúvida que vocês tiverem, pode nos comunicar. Eu sou consultor de vendas do Grupo Açotubo e estamos à disposição para qualquer tipo de dúvida. Muito obrigado a todos. Valeu, pessoal. Muito obrigado a todos. Até logo.